Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula online. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre ciências, os estados físicos das misturas, uma aula muito interessante, onde vocês vão ver a professora fazendo uma experiência das misturas e vocês também vão enviar um vídeo realizando essa mistura também, ok? Então vamos lá, que a aula está bem gostosa hoje. O que é uma mistura, quarto ano? Mistura é um produto que se forma quando se juntam dois ou mais materiais. Observem o exemplo aí. Nós temos um copo com água e uma colher de sal. Vai formar o quê? Uma mistura, porque são dois componentes. Nós temos a água, que é um solvente aí natural, e nós temos também o sal. Então, são duas substâncias que estão se juntando. É uma mistura. No segundo desenho, nós temos a água e o óleo, porque água e óleo não se misturam. Então, nós temos aí também uma mistura, porém, os dois não... A gente consegue perceber que é água e óleo, não consegue? Porque eles estão divididos. Então, vamos ver o que significa quando a gente consegue identificar os componentes de uma mistura e quando a gente não consegue identificar. Tem um nome para isso. Então, vamos ver. Em algumas misturas, nós conseguimos perceber quais são seus componentes. Em outras, não é possível identificar. Então, nós chamamos de mistura homogêneas aquela que nós conseguimos identificar. Vamos lá, água e sal. Água e sal é uma mistura que nós conseguimos identificar? Não conseguimos identificar. Olha aqui, ó. Misturou e formou apenas uma fase. Quando forma apenas uma fase, é porque é uma mistura homogênea, nós não conseguimos identificar. E quando forma mais de uma fase? Olha só, aqui no caso, ó, óleo e água. Formou então uma mistura heterogênea. Deu para entender? Então, mistura homogênea se misturam. Mistura heterogênea não se mistura, ela fica mais de uma fase, ok? Aí, ó, aqui tem mais explicação aí, ó. Misturas homogêneas, misturas que possuem apenas um único aspecto. No caso aqui, a água foi dissolvida, olha só, foi dissolvido o açúcar na água. Então, não dá para a gente perceber que aqui tem açúcar, olha só, não dá para perceber. Então, é uma mistura que possui apenas um único aspecto. E a mistura heterogênea? Quando a gente mistura a água com o óleo, olha o que acontece. Dá para a gente ver o óleo, sempre o óleo fica na parte de cima e a água na parte de baixo. São misturas que apresentam mais de um aspecto. Pode ter mais de uma fase. Se a gente colocar a terra aí, no caso, vai ficar a terra, a água e o óleo. Então, vai formar 3 fases, no caso. Então, dá para misturar várias, tá bom? E os estados físicos das misturas? Existem misturas que são chamadas de líquidas, misturas gasosas e as misturas sólidas. O que é mistura gasosa? O ar que nós respiramos é uma mistura gasosa, porque nele contém o gás oxigênio, gás carbônico e outros nitrogênio, outros gases, mas nós não conseguimos perceber. Então, é uma mistura gasosa. Na apostila também de vocês vai ter alguns exemplos aí. No início mesmo tem uma fumaça. A fumaça mesmo é uma mistura gasosa, tá? Aquela fumaça durante as acrobacias de uma série de manobras de aviões que fazem isso. Lá na apostila de vocês, bem no início, vai falar sobre essa fumaça que eles lançam lá no céu. A Força Brasileira faz essas demonstrações de acrobacias aéreas. E então é uma mistura gasosa que não dá para a gente ver na hora que mistura lá, a gente não sabe. Você consegue ver as cores, mas são várias misturas, tá bom? E as misturas líquidas são aquelas que a gente mistura água com sal, água com açúcar, pode ser água com óleo, tá bom? E as misturas sólidas? Misturas sólidas, como o nome já diz,
É uma mistura mais consistente. O aço, que é feito de ferro, mais carbono, silício, mais enxofre, mais fósforo, olha aí. A pedra de granito, tá, gente? Na apostila de vocês vai ter até um exemplo disso. O bronze, que é um tipo de mistura de dois metais, que é o cobre e o estanho, e várias outras também, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o que é solvente e soluto. A água, vocês estão vendo a água aí? A água é um solvente universal. Por quê? Ela dissolve várias substâncias, não é verdade? Várias substâncias ela consegue dissolver. Então a água é um solvente. Quando uma substância é capaz de dissolver outra, ela é chamada de solvente. E aquela substância que vai ser dissolvida, ela se chama soluto. Então, o sal aqui é o soluto. O que mais que é soluto? O açúcar é soluto, tá bom? Então, tudo aquilo, aquela substância que vai ser dissolvida a outra, ela se chama soluto. E aí, a mistura de água com sal ficou essa solução aqui. É uma solução homogênea, onde nós não conseguimos identificar os componentes. Nós sabemos que é água com sal porque nós vimos aqui. Então, isso também vocês terão que responder aí o que é solvente, o que é soluto. Ok? Turma, vamos para a nossa experiência de hoje, então. A professora, então, vai fazer duas experiências, porque eu vou explicar a mistura homogênea e a mistura heterogênea, tá bom? Então, eu peguei aí, ó, 2 copos com água, vou usar o óleo e vou usar também o açúcar, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer primeiro com esse daqui. Vou pegar uma colher, tá? Uma colher de açúcar. Então, vamos lá. Uma colher de açúcar para um pouco de água. Vou colocar e vou misturar. Mexam bem, tá? E aí, o que deu para observar na nossa mistura? Mexa bastante. Quando vocês vão fazer algum suco em casa, vocês mexem bastante, não é? Então, e aí, como ficou a minha mistura? Observem, turma. Dá para identificar os componentes? Não dá para identificar os componentes. Então, quando a gente não consegue identificar os componentes de uma mistura, nós chamamos de mistura homogênea, tá bom? Então, essa mistura aqui é homogênea. E a mistura heterogênea, turma? Vamos fazer, então, essa daqui. Pegar a água e a professora vai colocar uma colher de óleo, tá? Uma colher de óleo. Vou pôr mais uma, só para vocês observarem. Vou mexer, ó. 2 colheres de óleo eu coloquei, tá bom? Olha só. Olha que interessante como que fica, turma. Dá pra ver as duas substâncias, não dá pra ver? Então, aqui nós temos 2 fases. Olha, tem a água e tem o óleo. Então, aqui nós chamamos de mistura heterogênea, porque é possível identificar todos os componentes da mistura. Então, quando não conseguimos identificar os componentes, nós chamamos de homogênea, mistura homogênea. E quando nós conseguimos identificar todos os componentes, nós chamamos de mistura heterogênea, tá bom? Essa foi a experiência de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Dá para fazer com gelo, com as raspas de lápis, tá bom? Então, eu quero, assim, que vocês realizem aí, não precisa ser essa que a professora fez. Na apostila aí tem várias, tem com sal, pode ser outras coisas. Se vocês quiserem até fazer um suco, também pode. Você pode pegar a água e misturar o suco aí e fazer. Não tem problema, não precisa ser só a que estão aqui na apostila, tá bom? Eu espero que vocês caprichem aí na experiência, tá bom? Quero ver bastante as experiências de todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Por hoje é só, tá bom? Tchau, tchau. Bom, crianças, agora é com vocês. Realizem as atividades propostas da apostila e do caderno Net Saber que a professora já mencionou na pauta, tá bom?
No vídeo, eu quero que vocês gravem realizando a mistura da página 258. Vocês podem escolher aquelas ou outras que a professora já mencionou. E também vocês têm que comentar se a mistura que vocês estão realizando é homogênea ou heterogênea, tá bom? Caprichem e até a próxima!